A paz, irmãos. Glória a Deus. Peço perdão aí para os irmãos. Houve um problema aqui, né? Na internet. Mas nós estamos aqui para exaltar e glorificar o nome do Senhor. E eu quero falar para os irmãos, como o Tê está dizendo aqui na palavra, a respeito de Sansão, né? E a palavra que Deus colocou no nosso coração, a palavra que Deus colocou no nosso coração, e eu queria passar por irmão aquilo que Deus colocou, no nosso coração. Senhor, quero colocar diante de vocês, irmãos, sobre a vida de Sansão, né? Sansão era nazireu, né? Homem escolhido por Deus desde o ventre da mãe. E Deus, ele chamou Sansão para uma missão, né? Porque o povo, os filisteus, dominavam sobre Israel 40 anos. E Deus levantou Sansão no intuito, né, de ser juiz ali sobre Israel. E ali ele foi a instrução para a mãe dele que ele não podia tomar bebida forte, nem vinho, nem comer coisa imunda. E o principal, o segredo, o enigma de Sansão era o cabelo. E não podia passar navalha sobre a cabeça dele. E nós vamos ver aqui no capítulo, aqui no versículo 14, capítulo 14, que aqui está dizendo aqui, e desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e sua mãe, e disse, vou a uma mulher em Timnate das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-nos por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram, não há, porventura, mulher entre as filhas dos teus irmãos, entre todo o teu povo, para que tu vás tomar mulher dos filhos dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai, tomai esta porque esta agrada aos meus olhos. Irmãos, né? Você vê que o pecado do homem, às vezes começa pelos olhos dele, pelo aquilo que ele vê, né? Primeiro ele vê e depois vai para o coração, né? Começa pelos olhos. A palavra do Senhor fala que se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Mas se os seus olhos forem ruins, todo o seu corpo será trevas. Então Sansão se agradou daquela mulher porque viu, né? Deve ter visto uma bela moça, né? Deve ter visto a aparência dela, deve ter visto, né, o porte físico dela. Então ele se agradou dessa moça, que ele só viu, mas não conheceu, não teve um relacionamento. E nós podemos observar aí que ele viu essa moça, mas não fez como a Bíblia pede, né, para nós, que nos instrui. Para a gente orar, né, consultar o Senhor, ver se é de Deus ou não é de Deus, né? Muitas vezes, nesses casos aí, até fazer uma prova com Deus, se realmente o relacionamento é de Deus ou não. Mas o Sansão, ele tomou decisão por conta própria, pelo aquilo que os olhos dele viu. Então aquilo que ele viu, ele foi fazendo segundo o coração dele, segundo a vontade dele. Sem consultar o Senhor, e ainda mais não ouvindo o que a mãe dele e o pai dele orientou, né? Para não se misturar com pessoas, com pessoas que são inimigas da nação deles, né? Os filisteus.
porque o povo de Israel estava na servidão dos filisteus. A mãe dele falou, por acaso não tem muitas mulheres aqui no meio dos seus irmãos? Para que você vai se ajuntar com pessoa de outro, com pessoa que são de outra nação, né? Mas Sansão não quis dar ouvido ao que a mãe dele fala, nem que o pai dele fala. E assim, irmãos, às vezes acontece no meio de muitas famílias. Muitas vezes os pais, as mães já vivenciaram certas situações, né? Já passaram por esses tipos de situação, então eles têm experiência, ou já ouviram alguma situação, então eles têm um conhecimento, são mais vividos. E qual pai e mãe que quer ver o mal para o filho? Né? Qual pai e uma mãe que não quer ver um filho num bom relacionamento, num bom casamento, não ter uma vida, né, abençoada com a sua esposa, com a tua família, com teus filhos? Então ele estava falando o bem para Sansão, mas Sansão estava agindo segundo o coração dele, segundo a aparência que ele viu. Agradou a ele, quer dizer, ele viu que a mulher, né, satisfazia a ele, os desejos dele, o que ele queria, né? Mas não consultou a Deus, não quis ouvir o pai e a mãe. E tem muitos casos hoje em dia que a gente vê famílias sendo destruídas por causa disso. Jovens se perdendo por causa disso, que deixaram de escutar o pai e mãe, né? Relacionamento que não dão certo. Tem casal que não era para ter aquele filho, tem casal que não era para ter aquele casamento, tem casal que não era para ter aquela família, né? Então, por quê? Por falta de consultar o Senhor, de perguntar a Deus. E aqui a palavra do Senhor está dizendo aqui, né? Mas isso tudo era um propósito de Deus já. Que Deus que estava levantando Sansão para travar uma guerra, uma batalha contra os filisteus. E aqui está dizendo aqui a palavra do Senhor. Aqui no versículo 14:8. Depois de alguns dias, né, voltou para o tomar, e apartando-se do caminho, a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de ovelhas com mel. Né, irmãos? E Sansão, logo que falou com o pai e com a mãe, ele foi a caminho. E um leão pegou e vem atacar Sansão. E o Espírito de Deus tomou a Sansão, né? E ele, aqui tomou posse de Sansão, o Espírito do Senhor que habitava nele, e ele com a força do poder de Deus, ele rasgou o leão no meio, como se rasga um papel, né? Porque o Sansão, ele tinha a força, porque Deus dava a força dele, né? Mas o Senhor, ele quer hoje que a gente não tenha uma força assim física, né? Uma força que vai às vezes até usar brutamente, né? Mas o Senhor quer que a gente tenha uma força espiritual. Para que uma força espiritual, irmão? Para você resistir à tentação. Para você resistir, irmão, quando vir oferecer a você coisas que são ilícitas. Para você não pegar e cair na tentação, né? Você vê, nós podemos ver lá em Mateus 4, Jesus, ele foi tentado, né, pelo diabo. Ali, depois de 40 dias e 40 noites, né, o Satanás foi aonde? Na fraqueza dele, né? Porque 40 dias, 40 noites sem comer e sem beber, ele teve fome. Aí Satanás atacou aonde? Atacou ele na fraqueza de Jesus. Fraqueza de Jesus o que era? Comida. Ele sentiu fome depois de 40 dias e 40 noites. Satanás ele tenta a pessoa na fraqueza dela. A fraqueza de Sansão aqui nós podemos ver que era a mulher, né? É tipo como diz o mundo aí fora, né? Não podia ver um rabo de saia, Sansão.
Então ele se encantou por essa mulher filisteia. Tudo que é contrário à vontade de Deus, Sansão fazia, né? Tudo que era contrário à vontade do Senhor, Sansão praticava, né? E aqui Sansão, nós podemos ver aqui na palavra que ele além de matar esse leão, depois de alguns dias, ele ia a caminho. Aí no caminho ele resolveu retornar, resolveu desviar do caminho e foi lá ver como é que estava aquele leão lá. Chegou lá, viu aquele leão morto, e em cima daquele leão tinha um favo de mel. Tinha um favo de mel em cima daquele leão, ele pegou aquele favo de mel, foi comendo a caminho e levou para o pai dele e para a mãe dele, né? O pai dele e a mãe dele não sabia de onde vinha aquilo, ele não falou também, aquele mel, né? E comeram também. Sendo que o Senhor já tinha feito aquele voto de Nazireu, falando para não comer coisa imunda, né? A impressão que a gente vê aqui é que tudo que foi orientado os pais para não fazer, e Sansão também não fazer, porque obviamente os pais dele deviam ter instruído eles, né? Instruiu ele. Só que ele, né? Ele pegou e levou esse favo de mel, comida imunda para os pais. Levou comida imunda lá para o pai dele e para a mãe dele, né? Sem ele saber. E com isso aí que aconteceu na vida de Sansão, irmão. Nós podemos ver aí que ele foi perdendo, né? Aquela comunhão com o Senhor espiritualmente. Só que nós vamos voltar lá para o capítulo 13, irmão. Aí nós vamos poder perguntar assim, então por que Deus não tirou o espírito dele de Sansão? Porque a palavra do Senhor aqui, né? Deus fala que a palavra dele não volta vazia. E nós vamos ver aqui, voltando no capítulo 13, que quando o anjo do Senhor visitou ali os pais de Sansão, ele falou que Sansão era nazireu de Deus e o Espírito do Senhor ia ficar com ele desde o ventre da mãe até a morte. Tá entendendo, irmão? O Espírito dele, do Senhor, promessa de Deus, palavra de Deus que não volta vazia, porque nós vamos ver lá em Juízes 17 que Deus não é homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Então Deus deu a palavra dele que o Espírito dele estaria com Sansão desde o ventre da mãe até a morte. Então, independente do que Sansão fazia, o Espírito do Senhor estava com ele. Ele errou aqui, né? Comendo comida imunda. Estava fora do voto lá de Nazireu, né? E nós vamos ver mais para frente que ele errou em outras coisas. Que Sansão também se envolveu com prostituta, né? Nós vamos ver que Sansão procurava tudo que parece que desagradava a Deus, Sansão procurava. Tudo que era contrário à vontade de Deus, Sansão procurava. Mas nós podemos observar, irmão, que o Espírito do Senhor não saía de Sansão, né? Porque tinha um voto com ele. Mas ele ia perdendo a pessoa que fica fora da presença de Deus, que não obedece ao Senhor, ela vai perdendo o relacionamento com Deus. Ela vai perdendo a intimidade com Deus. Ela não consegue mais observar, né, aquilo que Deus está mandando, aquilo que Deus está enviando. E Sansão estava desse jeito. Ele estava numa decadência, né? Que a palavra de Deus fala que um abismo chama outro abismo. Você vê, ele começou nessa situação aqui, né? Comendo comida imunda. Daqui a pouco já estava envolvendo com prostituta, né? E Sansão, aqui nós podemos ver que ele casou com essa mulher aqui, essa mulher aqui dos filisteus, que ele escolheu, que foi agradar aos olhos dele. Só que depois, na reunião lá das bodas, no casamento dele, ele se juntou com 30 amigos lá do povo lá dessa mulher e fez uma aposta, né? Ali na bodas, ali na festa, naquele, né? Tá todo mundo reunido. Ele falou, vou fazer uma aposta com você, né? Aí ele falou sobre
sobre o que é doce e o que é forte, né? E, e o povo lá teria que adivinhar esse enigma. Só que o povo, ali dessa mulher, que fazia parte dessa nação dos filisteus, não conseguia adivinhar. Depois de 3 dias não conseguiram adivinhar qual que era o enigma. Aí começaram a persuadir a mulher de Sansão, né? Essa que ele casou, que estava ainda nas bodas, né? Tá na lua de mel ainda. E essa mulher durante 7 dias, aí depois eles ameaçaram ela. Falou, se você não adivinhar qual que é o enigma, né? Qual que é o enigma de Sansão? Nós vamos tacar fogo na casa do teu pai, vai morrer você e teu pai. Aí ela ficou 7 dias na lua de mel, né? Chorando, para que ver se Sansão falasse qual que é o enigma. Sansão falasse qual que é o enigma. Mas aí já pensou 7 dias na lua de mel, 7 dias chorando, né? 7 dias ali perseverando diante de Sansão para ver se Sansão contava qual que era o segredo que ele tinha feito aquela aposta, aquele tipo de brincadeira, né? Sabe aquela brincadeira de mau gosto? Sabe aquela brincadeira que não vem na hora própria? Sabe a pessoa que gosta de brincar com as coisas de Deus? Sabe que é a pessoa que gosta de fazer piadinha na festa? Para poder enganar as pessoas? E a aposta dele foi o seguinte, se vocês... tinha 30 homens, né? Ele falou assim, se eu ganhar, vocês vão me dar 30 vestes festivais. Se eu perder, eu dou 30 vestes festivais para vocês. Então a aposta era essa. Só que nós vamos ver lá na frente, irmãos, que essa mulher, ela ficou chorando tanto lá, então insistindo tanto para Sansão, que Sansão, né, acabou cedendo, irmão. Nós vamos ver, às vezes eu fico pensando, irmão, muitas vezes, os ímpios, né, muitas vezes usados até pelo inimigo, pelo próprio diabo, ele insiste muito naquilo que ele quer, né? Conforme eu falei lá sobre Mateus 4, você vê que o diabo, ele insistiu com Jesus lá. Só que ele, depois que Jesus venceu a tentação pela palavra, ele se retirou por um momento. Não quer dizer que ele retirou totalmente. Quer dizer que ele insistiu ainda. E o diabo muitas vezes gosta de insistir, que nessa mulher, ela insistiu, né? Ela insistiu. E às vezes nós, irmãos, somos crentes, nós temos que insistir. Nós temos que perseverar no Senhor. Nós temos que ter a esperança e a confiança no Senhor. Ah, porque não vem minha bênção num dia para o outro, eu vou desistir? Ah, porque ainda não chegou a minha promessa, eu vou desistir? Ah, mas Deus falou na palavra que vai entrar com providência na minha casa, no meu emprego, na minha saúde. Mas não chegou ainda, eu vou desistir? Irmão, eu quero falar uma coisa, irmão. Se o ímpio que não teme a Deus, se o ímpio que não... muitas vezes até não quer nem saber de ouvir falar em Deus, ele persevera, ele insiste. Nós que somos filhos de Deus, irmão, nós temos que insistir, irmãos. Né? Nós temos que fazer que nem aquela mulher, ali em Lucas 18, que ela foi diante de um juiz, aquela senhora viúva, né? E ela batia todo dia na porta daquele juiz lá, querendo receber, né, que faça justiça na causa dela. E aquele juiz, ele disse assim, né, eu não temo a Deus, nem respeito o homem, mas porque essa senhora, ela fica todo dia aqui me importunando, eu vou julgar a causa dela, né? E ele foi lá e julgou a causa daquela senhora lá, porque ela perseverou, porque ela insistiu, porque ela batia na porta. Acho que quando ela passava na rua ali, as vizinhos perguntavam, onde você vai? Ela falou, vou lá no gabinete do juiz. Vou lá ver se ele julga a minha causa hoje.
Então ela insistiu. De tanto ela insistir, o juiz falou, ó, de tanto essa mulher aqui, para ela não ficar mais importunando, eu vou julgar a causa dela. Aí Deus fala assim na palavra, se esse juiz que não temia nem respeitava o homem, né, julgou a causa dessa viúva, Deus não faria muito mais por nós, né, irmão? Que estamos diante dele orando dia e noite. Então, irmão, nós temos que perseverar, nós temos que insistir. Nós temos que buscar Deus de todo o nosso coração, irmão. Né? É Deus que vai fazer a obra na tua vida, varão. É Deus que vai fazer a obra na tua vida, varoa. Confia no Senhor, irmão. Né? Ao tempo determinado dele, ele vai trazer a bênção na tua vida. Talvez você está esperando aí um casamento. Talvez você está esperando uma cura. Talvez você anda aí com o teu filho aí na rebeldia. Talvez você está alguém na sua família está enfermo. Talvez você está desempregado. Eu não sei a situação de todos, irmãos. Mas uma coisa é certa, irmão. É que o Senhor nos orienta. É para você perseverar. É para você insistir no Senhor. É para você confiar em Deus, irmão. Aleluia. Confia no Senhor, né? Confia no Senhor, o mais Ele fará, irmão. Entrega seus caminhos na mão do Senhor. Confia nele, irmão. Né? O homem, irmão, você vê Sansão aqui. Outro defeito de Sansão aqui, que nós vamos ver na palavra, que ele era um homem orgulhoso. Era um homem orgulhoso, era um homem soberbo. Né, irmãos? Mas o Senhor fala aqui na palavra dele, né? Que ele levanta o humilde, mas abate o soberbo. Sansão era soberbo, fez aposta aqui, nós vimos aqui na palavra aqui, né? Aí ele perdeu a aposta dele, que ele fez com esses homens aí, porque a mulher dele revelou o segredo dele, né? Revelou aquilo que ele falou, que estava no coração dele, ele falou para a mulher dele, de tanto ela persistir, né? Sansão tinha uma fraqueza com as mulheres, né? E ela sabia que ela se persistir até o fim, ele ia falar, né? Ele acabou perdendo essa aposta. Foi lá e virou um assassino, matou 30 homens lá, pegou a roupa deles, a roupa festival e deu para esses amigos da mulher dele. Irmãos, eu quero falar uma coisa, né? Nós podemos ver aqui em Sansão, né? O Espírito do Senhor, que foi promessa de Deus para a vida dele, mas também nós vimos muito defeito na vida de Sansão, que muitas vezes, irmãos, alguns de nós têm alguns defeitos. Mas você sabe qual foi a diferença, irmão, entre Sansão e Davi? Né? O Sansão aqui fazia as coisas erradas dele e não pedia perdão, não se voltava a Deus, não buscava em Deus um perdão. Mas nós vamos ver que Davi, lá no Salmo 51, quando ele pecou também, irmãos, a palavra que ele falou para Deus foi essa, que até hoje eu oro a respeito disso também, porque nós somos pecadores, irmãos. E Davi falou para ele, para o Senhor, para que o Senhor nunca retirasse o Espírito Santo dele. Irmão, nós podemos perder algumas coisas na vida, irmão. Nem tudo nós ganha, irmão. Né? Algumas coisas até Deus não permite. Às vezes você acha que perdeu, não é que você perdeu, é que Deus não permitiu. Mas uma coisa, irmão, que a gente nunca pode perder, irmão, que eu sempre falo com o Senhor. Falo todos os dias na minha oração praticamente, para que nunca retire o Espírito dele dentro de mim. Porque é o bem maior que nós temos, né? É o tesouro que Deus nos deu, o Espírito Santo dele, né? Nós podemos ver na palavra, nós vimos lá, que o Espírito do Senhor estava sobre Sansão, porque Deus deu a palavra dele. Mas hoje, o Espírito Santo está dentro de nós, porque Jesus, né, falou que tinha que ir para o Pai para que o Espírito Santo viesse. E hoje ele habita dentro de nós. Né? Mas nós temos o Deus que nos perdoa, irmão, dos pecados. E nós não podemos deixar, irmão, de perder o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo, irmão, é que vai te dar força. É o Espírito Santo que não vai deixar você pecar. É o Espírito Santo que vai deixar, que vai fazer com que você resista à tentação, irmão. É o Espírito Santo que vai te dar força para você não cometer os mesmos erros de Sansão. Sansão cometeu muitos erros. Por quê?
Porque não valorizou o Espírito Santo que estava nele. Não valorizou o que Deus deu para ele. Então ele se engrandeceu com aquilo, irmão. Engrandeceu com aquilo. Ele se achava, tipo assim, eu faço. E a Sansão era um tipo assim que não levava desaforo para casa. Ele era o tipo de pessoa nervosa. Acontecia alguma coisa, ele queria resolver no tapa. Queria resolver na força. Se irritava, né? Facilmente. Uma vez ele foi lá para Gaza, chegou lá, quando ele estava lá em Gaza, com essa mulher lá, né? Essa prostituta lá, aí descobriram que ele estava lá. Aí eles falaram, não vamos pegar ele aqui à noite não, vamos deixar para amanhã. Vamos deixar para pegar ele durante o dia. Aí ele acordou durante a noite e deve ter pressentido que ia pegar ele, alguma coisa assim. Ele pegou na fúria dele, ele arrancou o portão da cidade. Imagina o portão de uma cidade, pequeno não é, né? Devia ser de um tamanho imenso o portão da cidade. Ele pegou aquele portão da cidade e levou nas costas, caminhou uns 11 metros, uns 11 quilômetros, perdão, foi até o monte lá e deixou aquele portão lá. Né, irmão? Você vê que Sansão usava a força dele em prol dele mesmo, em benefício dele mesmo. Não em benefício de uma comunidade. E quando ele usava a força dele contra os filisteus, é porque Deus queria realmente que Sansão fosse lutar contra os filisteus mesmo. Até, irmão, que nós vamos chegar aqui no capítulo, né? Aqui no capítulo 16, e nós vamos ver aqui, Sansão é traído por Dalila. E foi-se Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. E foi dito aos gavitas, Sansão entrou aqui, e foram, pois, em toda a noite, e lhe puseram espias para a cidade, porém, toda a noite estiveram sossegados, dizendo, até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Como eu disse na palavra, né, irmãos? E aqui em Gaza mesmo, nós vamos ver aqui no versículo 4, e depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Irmãos, às vezes a pessoa não aprende com erro, né? Às vezes a gente aprende com nossos erros, que a gente erra às vezes na vida, e aprende também com os erros dos outros, né? Se eu vi que um irmão fez alguma coisa errada, e aquilo lá causou prejuízo na vida dele, causou danos, depois Deus teve misericórdia, levantou, né? A gente sabe que Deus é bom, né? E levantou ele está em pé de novo. Eu estou sabendo que ele fez aquele tipo de erro, como aconteceu tudo, eu não vou fazer a mesma coisa que ele fez. Se Deus me mostrou aquele erro naquele irmão, é para mim não cometer o mesmo erro. Perdão. E Sansão já tinha cometido um erro com aquela mulher, né? Onde a casa dela e o pai dela, a casa do pai dela, ela foi queimada pelos filisteus. E cometeu o mesmo erro aqui, foi procurar uma mulher errada de novo. Perdão. Porque Sansão, ele ia pelos olhos dele. Ele ia pela carne. Ele ia pela vontade própria dele. Ele não consultou a Deus para procurar Dalila. Ele não orou, não jejuou, né? Não fez um propósito, não fez um voto, não fez nada. Ele falou, me agradou, eu vou para cima. Né? A mulher me agradou, Sansão é desse jeito, a mulher me agradou, eu vou para cima. Nós podemos ver na palavra aí. Então ele tinha uma fraqueza com as mulheres. Então ele se ajuntou com Dalila.
Mas nós vamos ver na palavra aqui, irmãos, que o Sansão ele já governava, né? Já era juiz ali do povo de Israel, já há 20 anos. E os filisteus queriam uma ocasião para poder eliminar Sansão. E eles viram essa oportunidade na Dalila. Aí que fizeram? Ofereceram para ele, né? Mil moedas, né? Deixa eu ver aqui na palavra. E ofereceram para eles 1.000 moedas, né? E ele, a cada um deles ofereceu, né, esse valor para Sansão. E Sansão, para Dalila, perdão. E Dalila, né? Ele falou para ela, o filisteu, persuade Sansão, né? Convence ele, né? Para que ele entregue o segredo dele. Porque Sansão já tinha, né, feito tudo quanto é errado. A única coisa que ele não tinha feito errado ainda, diante do Espírito de Deus, é revelar a força dele, que vinha dos cabelos dele, né, que é onde ele não podia passar navalha. Então ele continuava ainda com a força. Aí ela começou, né, a conversar com Sansão. Ela começou a persuadir Sansão. E ela tinha a câmara dela, o quarto dela, do lado tinha o quarto dos filisteus. E está dizendo aqui a palavra. Está dizendo aqui a palavra, aqui, né? Ela falou aqui, ó, aqui no 6, 16:6. E disse, pois, Dalila a Sansão, declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderias ser arrancado para te poderem afligir. E disse-lhe Sansão, se me amarrares com 7 vergas de vimes fresco, que ainda não estiveram secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Você vê, irmãos, Sansão fazia das coisas sérias, né? Porque era muito sério esse assunto. Era muito sério o que Deus dá para nós, irmãos. A gente tem que valorizar o que Deus deu para nós. Irmãos, às vezes você é usado em alguma situação, ou dentro da igreja, ou fora da igreja, algum dom que Deus te dá. Às vezes você fala assim, não, eu não sou tão importante, porque eu não tenho um dom assim, vamos supor, de curar uma pessoa, um dom de cura. Às vezes eu não sou tão importante porque eu não tenho um dom de fazer milagres e maravilhas. Às vezes você pensa, eu não sou tão importante porque eu não expulso, não tenho o dom de expulsar demônios, ou o dom de, né, o dom de sabedoria, de inteligência, algum dom que Deus pode ter te dado, você talvez não está valorizando tanto, irmãos. Você acha que o dom do outro é melhor do que o seu. Às vezes eu te dou um dom para você estar ali na igreja só para limpar a igreja. Às vezes Deus te deu uma obra para você estar ali, às vezes na porta da igreja, como eu fiquei na porta da igreja, eu fiquei quase 5 anos na porta da igreja, né? E sempre fiz com alegria, irmão, né? Não sentia nem maior nem menor, para mim era só fazer a vontade de Deus. Mas às vezes você pensa, né? Ah, não estou tão importante não como um pastor que está lá na igreja, sei lá,
um profeta. Irmão, eu quero dizer uma coisa, irmão. Seja a menor coisa que Deus te dá, irmão. Valoriza. Glorifica o nome do Senhor, irmão. Agradeça a Deus pelo aquilo que Ele te dá. Porque se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar você no muito. Você pensa que não é nada para o Senhor, irmão. Fala assim, eu estou me sentindo tão desprezado. Irmão, eu estou falando pelo Espírito aqui, Deus está falando com alguém nessa noite aqui. Sou tão desprezado, tão esquecido, fico na igreja, fico no anonimato lá, fico no cantinho. Né? Parece que ninguém me vê aqui. Eu quero falar uma coisa para você, irmão. Deus está te vendo, irmão. Deus está te olhando, varão. Deus está te olhando, varoa. Deus vai te colocar você nos lugares altos. Valoriza o que Deus está te dando, irmão. Valoriza o que você tem. Não importa se você tem um cargo menor ou um cargo maior. Não importa se você faz pequenas coisas na igreja ou grandes coisas na igreja. O importante é que você está fazendo para Deus. É Ele que te justifica, irmão. É Ele que vai fazer a obra na tua vida. É Ele que vai te colocar em lugares altos, irmão. É Ele que vai te conduzir, vai te levar. É através da tua vida, irmão, que o nome do Senhor vai ser glorificado. Então faça aquilo que Deus quer na tua vida, aquilo que Deus quer. Aquilo que Deus, o propósito de Deus tem para você, irmão. Sansão, ele tinha o Espírito do Senhor. Né? Ele foi constituído juiz, por quê? Por causa da força dele. E o povo ali queria alguém que destacava para ser juiz. Né? Ele não valorizou isso, irmão. Ele andou na contramão do que Deus queria, em termos espirituais. Foi se juntar a uma mulher, né? A Dalila. Foi juntar a uma mulher que ele estava, a cegueira, né? A cegueira visual e eu acredito a cegueira espiritual também. Porque ele só enxergava aquilo que era bom para ele. Mas essa mulher aqui, você vê, ela falava assim para ele, né? Quando ele falava lá o que ele fazia para poder perder as forças, a primeira coisa que ela falava, Sansão, vem contra ti os filisteus. Né? Ele chegava lá e que nem aqui nessas cordas aqui, ele quebrou. Ele quebrou essas cordas aqui, irmãos. Então, será que ele estava tão cego de amor, uma cegueira espiritual tão grande, que não percebeu que a mulher estava enganando ele, estava iludindo ele, estava usando ele, né, irmão? Usando ele para os propósitos dela. Né? Dalila gostava de dinheiro, irmão. Dalila gosta de dinheiro. Ela não queria saber se era casada com ele, se tinha um compromisso, né? Se ele era o juiz lá de Israel, não interessa. Ela queria saber a Dalila gosta do dinheiro. E aqui vamos ver aqui na palavra, irmão. E aqui está dizendo aqui no 9, e os espias estavam assentados com ela na câmara. Então ela lhe disse aos filisteus, vem sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas e os vines, e como se quebrasse o fio de estopa no cheiro do fogo. Assim se soube em que consistia a sua força. Então disse Dalila a Sansão, eis que zombaste de mim, e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderias ser amarrado. Você vê, Sansão fazia das coisas sérias uma brincadeira. Porque ele tinha uma alta confiança em si mesmo. Né? Mas você pode ver, quando ele fala de vergas, fala de cordas, né? Sempre tudo que ele fala aqui está ligado ao cabelo. Então, pouco a pouco, ele estava se entregando. Pouco a pouco,
a Dalila estava conseguindo chegar onde ela queria. Nós vamos ver aqui, e ela, aqui no 11, ela lhe disse, se me amarrar, ele lhe disse, se me amarrares somente com cordas novas, com que não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou como elas, e disse-lhes aos filisteus, vem sobre ti, Sansão. E os espias estavam assentados numa câmara. Então as quebrou de seu braço, como um fio. Né? Você vê que ela tentou pela segunda vez, e ele novamente brincando com ela, levando as coisas na base da brincadeira, né? Levando as coisas sérias na brincadeira, não levando a sério aquilo que Deus tinha para ele. Ele já no meio daquele povo ímpio, né? Os filisteus, povo inimigo de Deus, povo que servia a um Deus pagão, que chamava Dagon, né? Era metade peixe, metade mulher, né? Um Deus que falava que é um Deus da fertilidade, e eles adoravam esse Deus aí. E aqui está dizendo aqui no 11, e disse Dalila a Sansão, até agora zombaste de mim, e me disseste mentira. Declara-me, pois, agora, com que poderias ser amarrado? E ele lhe disse, se teceres 7 tranças do cabelo da minha cabeça com os liços da tela. Ela fixou uma estaca e disse-lhe aos filisteus, vem sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou a estaca da trança, tecidos juntamente com o liço da tela. Você vê, quando ele fala de tranças, né? Aquela tela de tear, que se amarrasse ele perderia a força. Quer dizer, ele está falando de trança. Já está quase chegando lá, né? Já está quase chegando no cabelo. Você vê que pouco a pouco ele vai cedendo. Corda, trança. Ele vai falando a respeito do cabelo. Né? Ele vai chegando lá onde ela queria. É assim mesmo, irmãos. Quando o inimigo começa a perceber que você está cedendo, né? Que você está se entregando aonde ele quer chegar, aí que ele vai persistir mais, aí que ele vai perseverar mais, aí que ele vai querer jogar mesmo o laço. Por quê? Porque Sansão levava na brincadeira as coisas, não levava nada a sério, né? Para ele tanto faz como tanto fez. Eu acredito que ele se divertia com isso, mentindo para Dalila. Só que por trás disso tinha uma consequência, irmão. Toda mentira, toda brincadeira com as coisas sagradas, depois tem uma consequência. É a mesma coisa, irmão. Muitas vezes a pessoa que é usada pelo adversário, né? Na hora, eles pensam só no que vai ser proveitoso, no que vai ser bom. Só que ninguém pensa nas consequências. É a mesma coisa, um ladrão vai roubar um banco, né? Planeja tudo lá. A única coisa que ele não planeja é as consequências depois. Que ele pode morrer, pelo ser preso, um monte de coisa, né? Sansão brincava muito com as coisas, mas ele não pensava nas consequências. E aqui está dizendo aqui a palavra do Senhor. Então ela lhe disse, como dirias, tenho... Então ela lhe disse, dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Ô irmãos, que palavra, né? Para um cara assim que nem Sansão, que estava cego de amor, imagina uma palavra dessa. Para um cara que estava cego no relacionamento, não enxergava que a mulher estava pronta para traí-lo,
pronta para enganá-lo. Uma mulher que andava... uma mulher que ela chama ele de mentiroso, mas quem era mentiroso também era ela. Né? E ela vem com essa palavra dela, né? Mexendo no coração de Sansão. Aí ele se quebrantou todo, né? Se abriu todo aqui, vamos ver a palavra aqui, ó. E já 3 vezes zombaste de mim. E ainda me não declararei em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, molestando-o na sua alma, e se angustiou até a morte, e descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, iria-se de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os homens. Tá vendo, irmãos? É que nós falamos quase agora, o inimigo, né? Ele persiste em querer destruir, em querer, né? Em querer fazer o mal, em querer muitas vezes destruir a vida da pessoa. Mas nós, irmãos, que somos filhos de Deus, nós que estamos crendo naquela cruz que hoje está vazia, nós cremos no Jesus que hoje está sentado ao trono de Deus, nós cremos que Jesus, o nosso Jesus que está bem perto de nós, irmãos, nós temos, nós temos um tesouro precioso, irmão. Nós temos algo que muita gente gostaria de ter e às vezes não tem, irmão, que é a presença de Deus. E que está faltando para nós, né? Como essa mulher aqui ímpia, essa mulher interesseira, perseverou muito, né? O que falta para nós muitas vezes é perseverar no Senhor, irmão. Ela perseverou tanto que angustiou a alma de Sansão. Angustiou a alma dele por quê? Porque ele já estava enfraquecido pelos pecados dele. Por tudo já que ele tinha cometido diante do Senhor. Então ele não perdeu a força física, né? Mas ele foi perdendo a força espiritual. Deus quer que a gente não seja forte, irmão, fisicamente. Porque o mundo se agrada a quem é forte fisicamente. Você vê uma pessoa forte e todo mundo acha bacana, né? A pessoa ser forte, a pessoa ser o homem mais forte do mundo, tal, essas coisas todas. Mas Sansão, irmão, ele não tinha um físico exuberante. Ele não era uma pessoa, né? Um homem forte, assim, fisicamente. Acho que era um homem normal. Só que ele era forte pelo Espírito de Deus, irmão. Aleluia. E Deus quer que a gente seja forte, irmão, espiritualmente, irmão. Para resistir todo o mal, irmão. Para não cair em tentação. Para não ser levado por qualquer sorte de doutrina. Para não ser levado por qualquer palavra aí alheia que pode nos prejudicar futuramente. O inimigo se aproxima, que nem Dalila se aproximou de Jesus. Insistiu com ele para ele contar os segredos espirituais, irmão. Tem muita coisa na nossa vida que é segredo espiritual que a gente tem que guardar para a gente, irmão. Não é para espalhar para ninguém. Não é para falar para ninguém, irmãos. É você e Deus, irmão. Isso está te fazendo bem para você, irmão? É um segredo que você tem com Deus? É um voto que você tem com Deus? É um propósito que você tem com Deus? Deus te deu algo em particular enquanto você estava orando lá, irmão? O inimigo vai querer saber da tua vida, irmão. Ele vai querer saber aonde você, o que faz você, às vezes, muitas vezes, você prosperar.
Às vezes faz você se destacar onde você está naquela empresa lá. Às vezes faz muita gente te procurar lá, irmão, para pedir uma palavra, uma oração, para pedir um aconselhamento. Então o inimigo quer saber qual que é teu segredo, irmão. O que faz as pessoas se agradar de você, né? Porque Deus, quando dá uma unção para nós, irmão, muitos vêm até nós se agradar. Mas muito também vem para querer nos atrapalhar, né? Então, irmão, aquilo que é segredo na tua vida, irmão, aquilo que Deus te deu, guarda para você mesmo. É você e Deus, irmão. Mesmo que você confia muito na pessoa, mesmo que seja, às vezes até uma pessoa que tem autoridade, né? Um cargo eclesiástico. Não, irmão. É você e Deus, você e Deus. A autoridade maior é Deus, irmão, não é o homem. Se você fez uma promessa, fez um voto, fica firme, irmão. Às vezes dá vontade de falar, às vezes você quer esclarecer alguma coisa, fala com Deus. Vai lá no teu quartinho, fecha a porta lá e fala em particular com o Senhor. Fala com Deus porque Ele está te ouvindo, irmão. E Sansão foi contar o segredo dele para quem? Para quem não devia, né? E agora quando ele falou o segredo dele, quando ela falou, os filisteus vêm contra você, ele achou que seria a mesma coisa. Perdão. Ele achou que seria a mesma coisa. Só que quando o filisteu veio sobre ele, irmãos, né? Ele já não tinha mais aquela força. Porque o último segredo dele, irmão, ele contou, né? Que a força dele estava no cabelo. Pela madrugada, ela contratou um homem, foi lá, cortou o cabelo dele e ele perdeu a força dele. Eu quero dizer para você, irmãos, né? E quando os filisteus chegou lá, qual foi a primeira coisa que os filisteus fez na vida de Sansão? Furar os olhos dele. Furou 2 olhos dele. Sabe por quê, irmão? Furou os 2 olhos dele? Porque foi com esses mesmos olhos aí que ele se agradou da primeira mulher lá. Foi com esses mesmos olhos que ele se agradou da Dalila. Então, você vê que o pecado, né? Ele gera, né? Um abismo chama outro abismo. O pecado gera mais pecado ainda. Não foi à toa que os filisteus furaram os olhos dele. Entendeu? Porque ele estava cego. Ele já estava cego bem antes. Mesmo tendo olhos, ele estava cego. A única coisa que faltava para ele era furar os olhos dele. E ele acabou ficando cego também fisicamente. Aí levaram Sansão, irmão, lá para servir, sabe do quê? Depois que Sansão virou de juiz de Israel, virou palhaço de filisteus. Levaram ele para rodar, para empurrar a moinha lá, né? E o povo estava tudo reunido lá, numa arena. Tava todos os principais lá, as altas autoridades dos filisteus lá, tudo se divertindo às custas de Sansão, né? E mandaram chamar Sansão lá, para divertir mais eles lá, e Sansão veio. Mas Sansão fez um pedido, tinha 2 colunas, uma de cada lado, ele pediu para se apoiar, com o braço direito numa e com o braço esquerdo na outra. E o rapaz que estava conduzindo ele permitiu. Aí sim, irmão, ele esperou chegar a essa situação, esperou chegar no fundo do poço, esperou ficar da maneira que ele estava lá, para poder clamar ao Senhor. Embora o cabelo dele já estava crescendo, né? Aí ele clamou ao Senhor. E o Senhor, aí sim ele resolveu orar. Aí orou ao Senhor, falou que pela última vez que o Senhor descesse sobre ele o Espírito do Senhor. Aí Deus permitiu que o Espírito chegava sobre ele e ele começou a ficar forte, né? Recebeu aquela força toda e com esses 2 braços aí ele derrubou, né? Derrubou aquelas estacas lá que protegia ali o povo na arena, e aquilo lá caiu tudo em cima do povo lá. E não restou nenhum dos filisteus, morreu todos os filisteus ali. E a palavra de Deus fala que Sansão matou mais na morte dele, mais filisteu do que quando ele vivia. Então, irmão,
Nós não precisamos... O Sansão eu vejo como um exemplo para a nossa vida, irmão. Né? A gente sabe que Deus é misericordioso, Deus é amor, né? Mas uma coisa eu vejo por essa palavra, irmão. Que a gente não pode fazer aquilo que a gente quer, né? Porque enganoso, a palavra de Deus fala, enganoso é o coração do homem. Irmão, é tão simples, irmão. Né? Nós que tememos a Deus, que honramos ao Senhor, vamos procurar Deus, irmão, em tudo quanto é situação. Tem muitas coisas que parece que é bom para os nossos olhos. Tem muitas coisas que parece que agrada ao nosso coração. Tem muitas coisas que para nós até parece que é certo. Mas vamos consultar o Senhor. Vamos buscar ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor uma direção. Sansão, a história de Sansão podia ser outra, irmão. Podia ser totalmente diferente. Ele foi um homem preparado pelo Senhor desde o ventre da mãe. Podia ser um grande juiz lá em Israel. Podia ter um fim diferente para a vida dele, para o povo de Israel, né? Mas infelizmente, irmão, ele teve, né, um fim triste. Deus destruiu os filisteus, mas também teve a vida, não teve como poupar a vida de Sansão. Irmãos, que isso aí sirva de aprendizagem. Eu quero pedir desculpa a todos se alguma falha minha. Confesso que estava um pouco nervoso devido à situação aqui, né? Primeira vez que eu faço assim uma live. Mas eu agradeço a Deus e agradeço aos irmãos que emprestaram, né, os ouvidos para ouvir essa palavra aqui de Deus. Que seja bênção no coração de cada um. Agradecer a todos que mandaram aqui, irmão. Né? Não deu para mim agradecer aqui diretamente aqui, mas eu estou aqui, todos que mandaram aqui mensagem, né? Todos que mandaram aqui uma paz do Senhor, todos que estão confraternizando a palavra do Senhor, né? Eu quero agradecer a todos em nome de Jesus. Quero fazer uma breve oração, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero agradecer ao Senhor, Pai, que essa palavra, Pai, talvez nem toda a palavra, Senhor, algumas partes, alguém não tirou um proveito em alguma situação, mas eu creio que em alguma parte alguém guardou essa palavra, Pai, para servir de exemplo, para servir de aprendizagem, para servir até de milagre na vida de cada um, Senhor. Porque a palavra do Senhor fala que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu creio que enquanto nós estávamos pregando aqui, Senhor, o Teu Espírito testifica no meu coração, Pai, que muita gente foi curada, Pai. Muita gente, Senhor, teve um entendimento maior, Pai. Às vezes até numa situação a qual estava passando, Pai. Perdão. Às vezes até uma resposta que estava esperando de Deus, Pai. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela unção derramada. Obrigado pelo Teu Espírito Santo. Eu quero, em nome de Jesus, Pai, se tiver qualquer tipo, Senhor, de Dalila, se tiver qualquer tipo de engano na vida dos meus irmãos, Senhor, desses que estão ouvindo, Senhor, esse áudio, essa live, Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, Pai, que repreenda todo o mal, Senhor, todo o laço do passarinheiro, Senhor, todo espírito mundano, Senhor, todo espírito, Senhor, que como usou a vida de Sansão ali, Senhor, com engano, Senhor, com ilusão, Pai, com mentira, com orgulho, com ódio, com soberba, todo esse mal, Senhor, que caia por terra em nome de Jesus, Pai. Abençoa Teu povo, Senhor. Abençoa, Senhor, aqueles que estão na igreja, como aqueles que ainda irão para a igreja, Senhor. Porque o Senhor tem um chamado na vida de cada um. Ore dalamasture cantalabaste cantalabalabachai. Ô jovem, você que está me ouvindo agora, o Senhor está falando contigo mesmo. Você que quando ouviu essa palavra até se arrepiou. Você falou aí, entre vocês que estavam aí. É comigo que Deus está falando. O Senhor está te fazendo um convite hoje, irmão. Não importa de onde você está ouvindo. Não importa de que lugar você esteja. O Senhor está te chamando. Como chamou a Sansão. Ele está te chamando, mas Ele está te chamando para uma obra. Ele está chamando para fazer coisas tremendas na tua vida. Você já ouviu a voz do Senhor.
Você já falou, até Deus prometeu que iria estar na presença do Senhor. Mas você se ocupou com esse mundo, se ocupou com as coisas da carne, se ocupou até com as coisas mundanas. Você que está envolvido até com mulheres aí, Deus está falando. Você que não tem um controle, você que não tem um controle assim na sua vida sentimental, Deus está falando com você agora. Você que está aí passando por esse processo, Deus está falando com você agora. Volte para o Senhor, se arrependa enquanto é tempo. A vinda do Senhor está próxima. Jesus está às portas. Ele está te chamando. Pode ser que seja o último ponteiro do relógio. Pode ser que essa seja a última noite. Ninguém sabe quando ele vem. Então se arrependa e volte para o Senhor. Porque o Senhor te chama hoje. O Senhor tem uma obra com a tua vida. O Senhor quer te levantar, meu irmão, minha irmã. Volta para a casa do Senhor. Aleluias, aleluias. O Senhor está te chamando. Deus tem ouvido as suas orações. Mas Ele quer ver você ali congregando na casa do Senhor, glorificando o nome de Deus. Eu quero avisar os irmãos que a gente se encontra ali na rua Carlos Gomes, 421, né? Com a direção do nosso amado e querido pastor Aguinaldo, com a sua esposa Graça e com todos os membros e irmãos da igreja. Irmãos, nós estamos num lugar sério, né? Não estou falando de outras igrejas, né? Que você esteja em alguma igreja onde você estiver perto, mas uma igreja séria, como nós temos feito o trabalho sério lá. Então, eu deixo aqui a minha paz, que Deus os abençoe, que Deus os guarda e que Deus os proteja, em nome de Jesus. Amém.